Que prazer, estamos mais uma vez junto a vocês. Ela já está, aliás, já faz parte do nosso grupo, né? É a nossa querida Zenite, a Zenite Alves Soares, já esteve por aqui e que mais uma vez nos visita e vem falar naquele quadro nosso, Ser Médio. Zenite, bom dia em Esperanto, em português. Bom dia para você, agradeço essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para falar de doutrina espírita. Que prazer, você que está ligado a um assunto tão importante na Casa Espírita, que é essa ligação na mesa mediúnica, junto com o companheiro que se manifesta, junto ao médium, na formação do próprio médium, você que está à frente da coordenadoria dos trabalhos espirituais, do posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, lá em Oswaldo Cruz. Como é que está sendo toda essa tarefa? A cada vez que você participa nas atividades mediúnicas, tem sempre algo diferente, não? É verdade, é sempre uma novidade, sempre um crescimento espiritual junto com o grupo. E a gente vê que a gente está sempre aprendendo. Quanto mais a gente vai buscando entendimento, mais a gente vê que como nós somos pequeninos e como nós temos que aprender cada vez mais. Porque é sempre uma novidade, né? Que acontece durante um trabalho mediúnico, nunca se repete, é sempre tem um diferencial. Então a gente fica muito gratificada, até pela assistência da equipe espiritual que nós temos na nossa casa. O retorno, graças a Deus, é bom, mas as dificuldades são grandes também, né? Até que se não tivesse essas dificuldades, quem sabe não estaríamos. É o que nos dá perseverança para podermos continuar, porque mediante as dificuldades a gente cresce, né? Mediante os conflitos a gente se ajusta. E aí a gente vai, como o grupo é muito unido, a gente vai estudando e a própria espiritualidade, vendo a nossa sinceridade, o nosso empenho, o nosso amor, ela sempre nos dá um retorno, nos acalentando e dizendo, vale a pena continuar, vale a pena ser espírita, vale a pena perseverar. Mesmo que isso venha, vamos dizer, com um pouquinho de sacrifício, vamos dizer assim. Precisamos vencer dificuldades, precisamos vencer barreiras. Mas existe você conseguir alcançar um objetivo sem dificuldade? Realmente. E em plano como o nosso, de expiação de prova, a maioria comprometida com as leis divinas, mas você que está muito ligado às atividades espirituais, junto os mais diversas atividades na Casa Espírita que você faz parte, tem uma que você, se não se especializou, conhece bastante, né? Que é essa atividade com a mediunidade, com o médium, os trabalhos mediúnicos que se manifestam de modo geral. E quando o médium se faz na casa espírita, é comum quantos e quantos médios sofrerem situações as mais complicadas possíveis, porque muitos acham, ao se tornarem médios, suas vidas vão ser altamente melhores, suas vidas não terão empeços aqui, ali e acolá. E quantos observam que, nossa, minha vida piorou. Será que é isso mesmo? Uma delas, por exemplo, é as tentações junto aos médiuns. Aliás, é o assunto de hoje, né? É uma pergunta, como resistir às tentações médiuns? Realmente, até para quem começa na mesa mediúnica, vem com aquela esperança, né? Aquelas dificuldades. Mas a partir do momento que o médium vai estudando, ele vai tendo o seu entendimento. Exatamente. Mas a gente vai explicando que não elimina os nossos débitos do passado. Se nós estamos ali na mesa mediúnica para prestar uma caridade, sinal que nós infringimos as leis em outras vidas, porque nós estamos ali para um resgate, né? Através da oportunidade de trabalho. Então é uma bênção a mediunidade, mas que isso não nos isenta de passar as nossas tribulações, porque o desafio maior do entendimento da doutrina espírita é saber sair dessas adversidades. Para isso nós temos o apostolado espírita, porque ele nos dá
o autoconhecimento que se nós estamos sofrendo é porque somos devedores. E que muitas das vezes, no nosso próprio lar, ali está o nosso grande resgate. E dentro do nosso redor. Então não tem como você trabalhar na seara de Jesus sem perseverar, porque nem ele foi isento de sofrimentos. Então a gente vai amparando o médium e mostrando que cada passo que a gente dá, cada superação é uma escada que a gente sobe no nosso processo evolutivo. Pelo que você está me dizendo, você disse que o grande laboratório nosso é no lar, é na nossa família. Então quer dizer que você, ao se manifestar como médium, na mesa mediúnica, seria minorado bem esse tipo de situação? Em seu lar, você, ao participar na mesa mediúnica, sendo instrumento de caridade, ajudando a quantos, isso minoraria situações? E que, ao estar minorando situações, você, fora da mesa mediúnica, aqui e ali, na família também, as tentações são muito grandes? São muito grandes, sim. O médium ele tem que ter essa consciência que ele tem que estar sempre em processo de superação, porque aí vale a nossa fé. Aquilo eu creio, né? O entendimento da doutrina espírita, à luz da razão. Agora, a respeito do nosso trabalho, eu sempre conscientizo os nossos companheiros. Quando nós estamos na casa espírita trabalhando, principalmente na mesa mediúnica, nos trabalhos espirituais, nesse momento, não só nós, mas os nossos familiares estão sendo amparados. Então, nós temos um processo que aconteceu agora, né, há pouco tempo, de um companheiro nosso, que teve um desencarne na família, e a pessoa tinha suas dificuldades, mas que depois de um determinado tempo desse desencarne, ela veio dar testemunha de que o processo da perseverança, da fé daquele trabalhador fez com que ela, mesmo com as suas deficiências espirituais aqui na Terra, ela conseguisse um amparo melhor no mundo espiritual. Eu acho interessante que você está colocando, certa vez, esses relatos de mesa mediúnica, alguém se manifestou um espírito, né, através de um médium, e ele, lá com as tantas, começou a acusar a pessoa do lado. E começou a dizer, pois é, você está bem diferente, hein? Porque eu tinha um verdadeiro desavença interior. Eu chegou até quase que criar um ódio contra você. Em função de toda uma história lá de trás. Você no passado fez isso. Agora você está aí participando. Eu estou observando que está acontecendo alguma coisa diferente com você. Você não é mais o mesmo naquela oportunidade. E o companheiro do lado não imaginava jamais que alguém ia se manifestar dessa maneira. Você já passou por situações assim, na sua mesa mediúnica, a pessoa está ali presente, ou não? Só, olha, o fulano se manifestou, ajudando, e que tanto foi contra aquele outro lá, e ao ver que ele está se dedicando ao bem, ele é a mesma pessoa do passado? Isso é muito comum. Na mesa é muito comum, porque eles mesmos conseguem aquele processo de perseguição e diz que nós somos irreconhecíveis, que nós estamos usando máscara, vamos dizer assim, né? Então a gente faz todo um trabalho de esclarecimento para mostrar que nós tivemos a oportunidade de reencarnar. E nessa oportunidade a gente tenta fazer o melhor. E que no caso ele também, a partir do momento que se ele desliga do ódio, da revanche, da perseguição, ele terá a oportunidade de reencarnação, né? Então a gente tem todo esse processo. E ao ver a pessoa trabalhando, se dedicando, que uma outra pessoa, né, ele começa, não, realmente, esse fulano não é mais aquele, é o outro. Ou seja, em função de estar trabalhando no bem? Esse trabalho no bem nos dá esse respaldo, né? Porque a gente tem a oportunidade de se melhorar e tem a oportunidade de melhorar aquele que nos persegue. Porque aquele que nos persegue hoje foi o que nós perseguimos ontem. Por isso que eles estão, né, ali nos tentando, vamos dizer assim, persuadir para tentar dificultar a nossa vida. E essa dificuldade, se não fosse essa dificuldade, como a gente ia avançar?
Porque às vezes a gente pensa que o obsessor, aqueles espíritos que estão nos perseguindo, né, são o terror, mas na verdade eles são nossos instrumentos de evolução, porque a gente está sempre procurando se melhorar e através da nossa melhora ele também se melhora. E chega um ponto que de repente ele até cansa, né, vamos dizer assim, de estar nos perseguindo, porque a gente está perseverando no bem e eles vão também se melhorando. Então eu vejo assim, o estudo da doutrina espírita, o trabalho espirituais, a gente se melhora e melhora o nosso perseguidor. Então você está dizendo, portanto, que as tentações entre parentes, muitas das vezes, são esses companheiros que quantas e quantas vezes se manifestam. Você está fora da mesa mediúnica, muitas das vezes invigilante, não percebe. E a partir daí, todo um processamento se faz. Quantos e quantos até se afastam do trabalho, deixa toda uma tarefa, muitos até preparados para aquela tarefa, é isso mesmo? Tem companheiros que infelizmente às vezes não conseguem, né, resistir a essas tentações, esses flagelos que a gente muitas das vezes passa, mas o médium ele tem que estar firme. Por quê? Quando a gente tem alguma dificuldade nas nossas vidas, no nosso arredor, depois vem sempre um refrigério além daquilo que a gente passou, né? Muitas das vezes eu mesmo posso dar esse testemunho, porque quantas das vezes as minhas dificuldades, depois o retorno, o benefício, até na casa espírita mesmo do trabalho, é tão grandioso, a sinalização dos amigos espirituais, que a gente viu, poxa, vale a pena continuar. É um dos motivos que eu digo, vale a pena continuar pelo retorno que a gente tem espiritual. Porque quando você faz um trabalho com seriedade, nunca você está só. Aquele momento é difícil, mas o retorno ele chega. Eu conheço casos de pessoas que eram doentes e se não tivesse estabelecido toda uma determinação ao ser médium, por exemplo, né? Talvez estivesse até numa cama, ou até desencarnado. Porque ao fazer isso, ao se dedicar, ele transmutava, isso dizendo para mim, suas energias. Isso. E a partir daí começou a ter saúde espiritual. É isso mesmo? Saúde espiritual. Você já presenciou situações assim nas suas atividades? Já presenciei situações assim, de que o trabalho em si ele transforma. Né? Enfermidades, às vezes o médico, às vezes ele é muito enfermo, mas de repente aquela enfermidade poderia ter sido pior, então ele resiste. Então nós temos companheiros, não da nossa casa, mas que a gente convive no movimento espírita, que tem grande enfermidade e que consegue superar aquela enfermidade de maneira incrível, com naturalidade. A enfermidade é grave e ela está sobrevivendo. A gente fala, por quê? Porque a estrutura espiritual faz com que ela consiga resgatar esse débito de maneira racional. Imagina se não tivesse o trabalho em si, já teria desencarnado, não? Porque a gente já ficou sabendo que já é a questão familiar, já houve outros familiares nesse processo que desencarnaram cedo. Olha que interessante. Isso as pessoas ainda não atinaram para isso. Quando a doutrina espírita entre nós, é exatamente para chamar a atenção. Quantos de nós são da nossa intimidade, nós como espíritos. Engraçado que vem na minha mente agora, nos nossos trabalhos mediúnicos, espíritos muito trevosos que tentam impedir, né, o crescimento da casa, tentam influenciar, que é comum na casa espírita. Tenta influenciar o médium. Então, a gente todo naquele processo de perseverança com ele, dizendo que, né, seja bem-vindo, e diz que não era bem-vindo, mas seja bem-vindo na paz de Deus. Então, a gente, em todo aquele processo, então, dentro do nosso diálogo, ele pegou e falou o seguinte, que nós deveríamos agradecer a eles, porque se não fosse essa linha trevosas que viesse a nos ferroar, né, tentar nos prejudicar, nós nunca iríamos crescer, porque é através dessas dificuldades que a gente busca livros, que a gente busca estudar, que a gente busca orar e perseverar. Então nós devíamos agradecer a eles que eles estavam nos impulsionando a crescer, enquanto eles continuavam ainda nas trevas. E a se modificar. Aí a gente você também vai ter essa oportunidade. Há um conselho que eles têm de religião, né, que não, o Senhor veio e vai nos proteger
proteger e jamais teremos o mal conosco. Esse é um conceito que eles têm, né? Religiosos ortodoxos, religiosos, de alguns conceitos. Onde, na verdade, não é bem assim. Se for assim, então por que Jesus terminou crucificado? E Por que ele foi nem testado? Jesus não precisa ser testado. Mas quantas situações Jesus vivenciou, mostrando, olha só, o plano nosso é de vocês, mais precisamente, é esse. Sem o desafio, você não consegue dar passos adiante. É isso mesmo? Sem o desafio nós não conseguimos. Então, nós espíritas temos que ter essa consciência. Tem hora que realmente aperta, mas a gente tem que ter fé. A gente procura um amigo, a gente procura ler, procura ver um vídeo, que nem esse que nós estamos fazendo. Então, isso vai nos estimulando a crescer. E a vida é feita de trocas, né? Mas eu vejo assim, o trabalho no bem nos favorece muito. Quando a gente trabalha para o bem, a gente esquece as nossas dificuldades, né? Então, é o melhor que a gente tem que fazer, é trabalhar para o bem. Esse é um conceito que o pessoal traz quantas e quantas vezes, né? O Senhor veio para nos salvar. Até aí, tudo bem. Só que as pessoas esquecem que cada um de nós temos que estabelecer situações em que quantas e quantas vezes nos deixa preso às nossas próprias fraquezas. Ou sempre. Como sair dessas fraquezas? No caso das tentações, minha jovem? A gente conhecermos a nós mesmos, segundo a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Por quê? Quando a gente procura eliminar o orgulho, a vaidade, vencer essas imperfeições, a gente consegue com facilidade superar as tribulações. Você tem um exemplo assim, prático em que precisou naquele momento pôr em prática e houve todo um processo de superação? Olha, agora ficou difícil para eu lembrar, mas existe sempre, mas assim de imediato não. Tem um amigo nosso que estava comentando conosco, em que, numa discussão não, conversando com uma pessoa, determinada pessoa respondeu-lhe mal. E naquele momento ele sentiu como se uma espécie de algo que viesse pelo ventre e subia nele, de tal maneira que ele pensou, é assim? Vou retrucar com a mesma moeda. E quando aí ele começou a pensar, peraí, só um instantinho, deixa eu me controlar. Será que isso estabelece no homem essa necessidade de, ao fazer isso, visualizar, não, estabelecer ou firmar virtudes em nossos corações? É aquela trave que a gente tem que dar nas nossas emoções, controlar nossas emoções. Que esses impulsos, como seres humanos, nós temos. Normalmente, mas a gente, quando vem esse impulso, que a gente respira e fala, não, isso não me pertence. E daí você vai desmontando aquele processo. E se porventura você conseguiu se exceder, aí você respira mais uma vez, o que você vai fazer? Pedir desculpa, né? E tentar reverter a situação. Mas engraçado, quando eu estava iniciando na educação mediúnica, ou seja, dando a coordenação dos trabalhos, começou a surgir muitos efeitos positivos, muito retorno positivo. Então, quando eu estava ali direcionando o trabalho, alguma coisa veio em mim, falou assim, olha, tá vendo como está dando certo? Você é capaz. Então, me subiu alguma coisa, eu falei, que isso? Isso não é um bom espírito que está inflamando isso em mim. Eu respirei fundo, abaixei minha cabeça e fiz uma prece, porque eu sabia que ali teria um espírito, vamos dizer, vaidoso, para tentar que eu fizesse aquele trabalho, né, com vaidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E nós médicos, estamos tentados a esse processo de vaidade. Para que a gente veja que o nosso trabalho está excelente, que é melhor, a gente procura fazer o melhor. Procura acertar, sim, mas no sentido de aproveitamento, de melhoria para o bem, não de estrelismo. Você já deu, mais ou menos, uma das formas ou a fórmula. Quer dizer, quando a pessoa, diante dessa situação, ele tem que, além de se cuidar interiormente, e se ele não conseguir, como é que ele faz? Olha, se ele não conseguir, uma coisa que ele vai ter, logo a primeira queda, né, em relação à postura dele, porque as pessoas vão observar e já começar um círculo de uma sintonia contrária.
Quando ele não consegue, ele vai se deixando influenciar. Aí pode entrar no processo, né, de influenciação, desobsessão. Muitas vezes está sob essa influenciação e esquece uma coisa básica. Você deve fazer isso frequentemente. Eu tento fazer algumas vezes e já consegui. A prece. O socorro é a prece, não tem como. É a prece nos eleva. Né? Um espírito nosso, amigo, que trabalha conosco, falou que nós, espírita, ainda não entendemos o real valor da prece, da oração. Que se nós já fincarmos na oração, na prece, muitos dos nossos pedidos na própria mesa mediúnica não seria necessário palavras dele. Portanto, as tentações são necessárias e nós temos que saber tirar delas o proveito, é isso mesmo? Isso. As tentações são necessárias porque nós somos falíveis, somos imperfeitos. Mas cabe a nós esse recurso. O recurso maior é a prece, realmente, não tem outro caminho. Mas eu vejo o raciocínio lógico, não se deixar levar pelo fascínio, é importante. A gente resistir. O primeiro passo é resistir. Vamos fazer prece, sim. A vigilância constante, né? A vigilância tem que ser constante. Não foi à toa que o nosso querido Allan Kardec dedicou um capítulo à influência moral do médium, que passa por aí, não? Passa por aí a influência moral do médium, sim. Então nós temos que estar vigilantes com a nossa postura, o nosso dia, o nosso falar, né? A nossa vivência. E sempre quando a gente sair, né, de uma rédea qualquer, a gente refletir, pedir perdão, porque nós somos falhos, sim. Mas a gente tentar manter a nossa conduta de uma maneira saudável, porque não somos só médios na casa espírita, somos médios 24 horas. Gostei muito disso aí. É médio de cada instante. Minha cara Zenite, que prazer falar com você. Você que já fez um trabalho conosco anteriormente, agora mais um outro, que vai falar sobre desencarnação. Muito interessante o trabalho que você fez. E que em outra oportunidade você esteja conosco. Eu que agradeço por essa oportunidade de a gente estar trocando informações. Isso é movimento espírita, né? Para que a gente cresça e a gente possa dar um pouquinho do nosso entendimento, ou seja, da nossa experiência, né? Porque a nossa experiência na mesa mediúnica nos dá essa oportunidade e possibilidade de trabalho. Desvivido. Vou traduzir para você. Até logo. Tchau. Esperando. Muito obrigado. E amigos, que prazer. Estamos mais finalizando um trabalho com a nossa querida Zenite. Diz ele oportuno, toda oportunidade.